Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o seu lar, sobre a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Sim, nós precisamos de modo emergencial da presença do Senhor em nós, estarmos totalmente ligados, conectados a Ele. Ele é Deus Todo-Poderoso, aquele que não tarda, que não falha, mas que faz no tempo certo, que nos faz passar por processos, e todos eles é a fim de que alcançamos os propósitos do Senhor. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Ele faz além. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Fale com Deus. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 9 de setembro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, na passagem onde o Senhor pediu que Samuel fosse ungir Davi a rei. E assim, quase que Samuel, enganado pela aparência, verso 7, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Glórias ao Senhor por este verso. E o interessante é que Deus, Ele repreende a intenção do coração de Samuel. Samuel sequer demonstrou por meio de fala qual dos filhos de Jessé, no entanto, nesse caso Eliabe, ele pensava ser o que deveria ser ungido a rei. Samuel não expressou por meio de fala, mas somente no seu coração e na sua mente ele tinha como Eliabe. E o Senhor nos mostra por meio de falar com Samuel que ele já entendeu a intenção do coração de Samuel, dizendo: não atentes para a aparência do homem. Não olha pela altura, não é esse eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O Senhor, Ele vê o coração, enquanto o homem se atenta para a aparência. Olha, o importante é que o seu coração, de verdade, o seu coração seja cheio de Deus. Que a sua mente seja renovada dia após dia, que a sua mente esteja totalmente conectada em Deus. A nossa vida, ela deve estar inteiramente de interior ligado a Deus. Porque é o que agrada a Deus, é ver um coração cheio da presença dEle. Um coração humilde, um coração manso, um coração grato ao Senhor. Salmos 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus. São um coração contrito, um espírito quebrantado. No decorrer dessa passagem, vamos perceber que Eliabe não tinha nada de humildade e de contrição no coração. O Senhor havia chamado a atenção para Davi,
Davi, cujo coração era contrito, espírito quebrantado, um pastor de ovelhas, apacentador de ovelhas, homem trabalhador, homem íntegro. Como tem sido a sua integridade? O seu coração tem de verdade sido humilde, manso, entregue a Deus? Enquanto o homem olha a aparência, porque nós olhamos a aparência. E já que observamos a aparência, nós precisamos olhar os frutos, a conduta, o proceder. Ser melhor observadores, a fim de até passar pelo nosso juízo. João 7,24, não julgueis por aparência, mas por um reto juízo. O reto juízo é mediante o proceder. E na nossa vida nós temos que julgar algumas coisas até para fazermos as nossas escolhas de modo dirigido pela palavra. A Bíblia nos diz que não devemos andar com más companhias. E assim, para mim avaliar uma má companhia, é necessário passar por um julgamento meu. E esse julgamento não pode ser pela aparência daquela pessoa, mas por um reto juízo, ou seja, avaliando o seu proceder. Agora, Deus conhece perfeitamente a cada um. E o que atrai os olhos do Senhor é o seu coração voltado a adorar a Ele. Não é o seu status, a sua posição social, não é a sua beleza exterior, não são os seus cabelos, a cor dos seus olhos, a sua vestimenta cheia de roupas de marca ou de roupas granfinas. Não, o Senhor vai olhar é coração. Não é a sua estatura, como o caso de Eliabe. O Senhor olha coração. E o homem, ele fala do que está cheio o coração. Nós temos que cuidar com o nosso coração. No livro de Mateus, capítulo 12, verso 34, Jesus diz: o homem fala do que está cheio o coração. Não é o que entra pela boca que vai contaminar, mas o que sai da boca contamina o homem. E o que sai da boca é aquilo que você tem absorvido no seu coração. É fácil reconhecer pela boca quem a pessoa é e pelo seu proceder. O que tem habitado no seu coração? Porque do coração procede as fontes da vida, Provérbios 4, 23. E coração muitas das vezes é enganoso, Jeremias 17, 9. Nós temos que cuidar com o nosso coração e assim cuidar com as nossas fontes de absorção. Os olhos, os ouvidos, o nariz. Às vezes o seu nariz está sendo atraído pelo cheiro do pecado. Os seus olhos, os seus ouvidos, eles são atraídos pelo bem, pela bondade, pela obediência, pela vida. Ou os seus olhos, os seus ouvidos, o seu nariz têm sido atraídos pelo mal, pela maldade, pela desobediência e até pela morte. Nós temos que cuidar com as nossas fontes de absorção, porque por meio dos olhos, dos ouvidos, do nariz, nós absorvemos para o nosso coração, para a nossa mente. É por meio deles que nós colocamos no nosso coração e do coração sai pela boca, sai pelas mãos, pelas nossas expressões, pelos nossos pés. Sim, muitas das vezes aquilo que nós colocamos na mente e no coração nos leva a pisar em determinados lugares que desagradam a Deus. Nós precisamos cuidar com o nosso coração e mente. O Senhor está a observar os nossos corações. Afinal, Deus sonda coração e esquadrinha pensamento
para dar a cada um segundo as nossas intenções, o nosso proceder. Porque Deus sabe que o nosso proceder está inteiramente ligado com o nosso coração e com a nossa mente. E assim Ele sonda todo o nosso interior. Busque colocar a palavra de Deus no seu coração e na mente. Busque aplicar de verdade ela em sua vida. Deus, Ele odeia aquele que maquina o mal. Olha só no livro de Provérbios. Todo maquinar o mal está nas intenções maldosas. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, coração que maquina o mal, que projeta coisas maldosas, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O famoso leve trás, aquele que vai na casa de um falar mal dos outros e depois vai na casa dos outros falar mal daquele um. Cuidado, Deus odeia, Deus abomina, Deus não agrada. O que você tem colocado no seu coração? É aquilo que você coloca no seu coração é que sai pela sua boca, o seu proceder. Às vezes, você tem maquinado mal por conta daquilo que você tem absorvido no seu coração. Cuide, entrega seu coração de verdade para o Senhor, porque Ele olha o coração, Ele olha as suas intenções, e Deus sabe verdadeiramente quem nós somos. Que você seja um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, sem falsidade. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Jesus maravilhoso, Deus bondoso. Obrigada, Deus, por essa palavra. Deus, muda o nosso proceder, a nossa conduta, muda o nosso interior, as nossas intenções, que sejamos totalmente plenos da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos totalmente dirigidos por Ti, pela Tua vontade, pelo Teu querer, porque cabe ao Senhor o efetuar do querer e do realizar da Tua vontade em nós. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos de verdade cooperadores de Cristo Jesus. Olha por nós, olha pela nossa casa, pela nossa família, porque o Senhor não desampara o justo. O Senhor é Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. E olha, compartilhe esse áudio com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Curte o devocional e inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Eu estou rumo a 1000 inscritos e logo, com a graça e permissão do Senhor, nós teremos. Amém? Tenha um dia abençoado.